cima, Leão! Quero te ver campeão! Somos todos guerreiros, cantamos o jogo inteiro! Oh! Salve, rapaziada, eu sou o Carter Batista, vamos falar dos 4 grandes leões do futebol brasileiro. O Leão da Barra, o Leão do Pici, o Leão de Antônio Baena e o Leão da Ilha. Claro que estou falando do Esporte Clube Vitória, estou falando do Fortaleza, estou falando do Esporte Clube do Recife e também do Clube do Remo. Esses são os 4 grandes leões do Brasil. Tá faltando algum leão nessa lista? Tá faltando leão aqui, né? Tem o Avaí, Portuguesa, mas enfim. Vamos nos concentrar nesses 4, falar um pouquinho como foi a temporada desses 4 gigantes do Norte e do Nordeste brasileiro. Fica aí e se inscreve aqui no canal, tá? Dá essa moral pra mim. Se inscreve aqui no canal, que a gente já ultrapassou a casa dos 100 mil inscritos e a gente quer chegar aos 200 mil. Então se inscreve aqui, deixa o like, comenta bastante. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Demorou? Vamos pro vídeo. Fala pessoal, terminada aí a temporada 2024, vamos falar um pouco, né, como é que foi o desempenho desses 4 leões. Eu tive a sorte esse ano de acompanhar pelo menos um jogo no estádio de cada um desses leões aí. Alguns eu vi até mais, vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo, então eu sei um pouquinho do que eu tô falando. Vou começar pelo Leão de Antônio Baena, o Clube do Remo. Eu acho que o Clube do Remo teve uma temporada de regular para boa. Por que eu falo isso? O Clube do Remo acabou atingindo o maior objetivo da temporada, que era o acesso para a Série B. O tão sonhado acesso chegou. Mas nas outras competições o Remo acabou deixando um pouquinho a desejar, né? Na Copa do Brasil, especialmente, o Remo caiu muito cedo na primeira fase. O Remo perdeu para o Porto Velho de 1-0 e ficou fora da Copa do Brasil, que é uma competição hoje que não só pelo nome, não só pela importância, mas também no aspecto financeiro, a Copa do Brasil hoje é o objetivo de todo mundo. Então o Remo sai muito cedo da Copa do Brasil. No Campeonato Estadual, o Remo faz a final com o Paysandu, seu arqui-inimigo, seu arqui-rival. Eu estava nesse jogo, né? Foi uma semana maluca, que nós tivemos 4 repás aí em 15 dias, 2 repás da Copa Verde, 2 repás da final do Paraense, e o Remo acabou perdendo todos. Né? Não perdendo todos os jogos, mas foi eliminado na Copa Verde para o Paysandu e perdeu a final do Paraense para o Paysandu. Dói demais, é muito sofrido quando você perde um título, quando você é eliminado justamente para o seu maior rival. Então, nessa altura da temporada, né, a temporada estava muito complicada ali para o Clube do Remo. O Remo vai acabar dando a volta por cima justamente na Série C, a Série C que é tão difícil, né, nesse sistema aí que ela é aplicada hoje em dia, porque são 20 clubes que jogam um turno só, todos contra todos. No final, se classificam 8 para a segunda fase, que são 2 grupos, 2 quadrangulares, e é tão difícil que, para vocês terem uma ideia, esse ano o Botafogo da Paraíba liderou o campeonato de ponta a ponta, chegando na segunda fase ele não consegue o acesso. E o Remo chegou ali meio aos trancos e barrancos, né, na força da torcida, especialmente na força da torcida, consegue chegar na fase final, ali no quadrangular, e consegue o tão sonhado acesso. O Remo não chegou a disputar a final da Série C, né? Ele ficou em segundo ali no grupo, que era o suficiente para garantir acesso, não disputou a final, mas eu acho que cumpriu aí o principal objetivo da temporada, que era o acesso. Então, por isso, ano que vem tem repá na Série B. Então, para mim, a temporada do Remo foi de regular para boa. Vamos falar agora do Leão da Ilha, o Esporte Clube do Recife. O Esporte Clube do Recife, na minha visão, teve aí uma temporada de boa para excelente, tá? Porque foi campeão pernambucano, vencendo o Náutico na final, já é um ponto importante. Na Copa do Nordeste, muito embora tenha sofrido com aquele problema envolvendo ali a delegação do Fortaleza, um problema que foi originado ali por um grupo de torcedores, teve que mandar alguns jogos com o portão fechado, jogou praticamente o ano todo fora da Ilha do Retiro, porque a Ilha do Retiro passou por uma reforma, então o esporte estava mandando os seus jogos especialmente na Arena Pernambuco, e isso traz uma nova formatação, né? É um novo envolvimento do torcedor. Para quem não conhece Recife, a Arena Pernambuco é um lugar muito longe. Eu tive lá no primeiro clássico do ano, o esporte venceu o Santa Cruz, mas é inacessível. Nesse jogo, inclusive, teve confusão entre torcida, depois decretou-se torcida única, né, dificultando ainda mais a vida dos clubes ali de Recife, em razão da violência de alguns torcedores, mas o esporte acaba conquistando ali o estadual, era a equipe mais forte que jogava o estadual, confirma, vence a final contra o Náutico. Na Copa do Brasil, o Sport chega na terceira fase e aí cai diante do Atlético Mineiro, né, um adversário de Série A, um adversário muito mais qualificado, com um investimento muito maior, e o Sport faz até bons jogos. O Sport vence o segundo jogo em casa por 1-0, mas tinha perdido ainda por 2-0, acaba desclassificado, aí um resultado até normal, poderia ter avançado, né, o confronto foi equilibrado com o Atlético Mineiro. Na Copa do Nordeste, o Sport acaba eliminado pelo Fortaleza, tomou 4-1, foi um baile, mas é eliminado na semifinal para o time que depois seria o campeão, desempenho regular na Copa do Nordeste, que para mim é uma competição
principal para os clubes do Nordeste hoje, né, à frente do estadual, só vai perder mesmo para as competições nacionais e internacionais. Então o Sport consegue o tão sonhado acesso, o título do Campeonato Pernambucano, e nas Copas ele vai ali de forma regular. Então para mim a temporada do Sport é de boa para excelente. Eu tenho certeza que o torcedor do Sport está muito feliz com o desempenho do time aí nesse final de ano. O Lucas Lima jogando muita bola, né, com promessa de renovação para o próximo ano. Os últimos jogos ali na Ilha do Retiro, especialmente a final ali contra o Santos, foi um espetáculo. Então essa foi a temporada do Leão da Ilha, o Sport que tem esse apelido de Leão, né, exatamente por uma excursão que o time fez lá para o Pará para jogar contra um combinado de Remo e Paysandu, e o Sport ganha a taça, o Leão do Norte, e aí ele passa a ser conhecido como o Leão da Ilha. Agora vamos falar do Vitória. Vitória, meu amor, o Vitória que para mim teve uma temporada também de boa para excelente, né? O Vitória conseguiu ser campeão baiano, e eu vou te falar, tá? Desses até agora que eu falei, no estadual, o Vitória era o time que tinha o maior desafio. Afinal de contas, esse ano foi o ano da SAF do Bahia, que veio com investimento pesado, contratou jogadores, Rogério Ceni, né? Um novo momento do principal rival do Vitória. E o Vitória não se acovardou, venceu os clássicos. O primeiro Bavi do ano, eu estava lá no Barradão, foi uma loucura. O Vitória vence o Bahia por 3-2, com um gol do Alejandro de cabeça no final. Um carnaval fora de época em Salvador. E depois vence o Bahia também nas finais do Campeonato Baiano. Na Copa do Nordeste, eu acho que foi a única competição que talvez o Vitória pudesse ter ido um pouco além, apesar de que, né, o regulamento da Copa do Nordeste esse ano, o Vitória ele acaba fazendo mais pontos na primeira fase, por exemplo, do que o Fortaleza, que foi campeão. Mas por uma questão ali dos grupos, o Vitória acabou não passando para o mata-mata da Copa do Nordeste, então para mim foi eliminado muito cedo. Tomara que o Vitória venha com mais ânimo ali, é um dos principais campeões da Copa do Nordeste, mas faz um tempo que o Vitória não é campeão. Mas foi campeão baiano, eliminado da Copa do Nordeste e caiu também na terceira fase da Copa do Brasil. E diante do Botafogo, né, o Botafogo que é um dos times mais vitoriosos do ano. A Vitória acabou perdendo os dois jogos, 2-1 e 1-0, eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, mas diante de um dos times que tinha o maior investimento no futebol brasileiro, talvez uma derrota que a gente esperasse ali, se você for comparar o tamanho de cada investimento. E por fim, na Série A, o Vitória, depois de um primeiro turno muito ruim, né, demorou o Vitória a engrenar na Série A, a demissão do Léo Condé, ela acabou acontecendo ali no primeiro turno. No primeiro turno, todo mundo já dava o Vitória ali como rebaixado, e o Vitória acaba fazendo um excelente segundo turno. O Alejandro é o artilheiro do campeonato, faz os 2 gols mais bonitos do campeonato. A torcida do Vitória faz o show que já é peculiar ali no Barradão. Inclusive, no último jogo no Barradão, eu estava lá, mais uma vez. Vitória e Grêmio, eu estava lá no Barradão. Impecável vitória, consegue depois, na última rodada, um empate com o Flamengo no Maracanã, arrancou o ponto do Botafogo no Engenhão, venceu o Palmeiras fora de casa. Então um grande campeonato realmente no segundo turno do Vitória. O Carpini entrou, né, o Max Steel do Barradão, resolveu quase tudo ali, e a gente espera agora que com essa classificação que o Vitória alcançou ali para a Sul-Americana, que no ano de 2025 o Vitória volte forte aí para disputar o Baiano, a Copa do Nordeste principalmente, a Sul-Americana, e mais uma vez vai disputar a primeira divisão, que é o lugar do Vitória, não adianta reclamar, tá certo? E para fechar, vamos falar do ano do Fortaleza, que dentre esses 4 leões citados aqui, é talvez o leão que esteja mais estruturado. Talvez o time do Nordeste ali que esteja mais estruturado, que está andando com as próprias pernas já, né, que fez um campeonato brasileiro maravilhoso, que disputou o título da Série A, né, que foi campeão da Copa do Nordeste, que foi campeão cearense, vencendo o maior rival na final. Então, assim, não tem o que falar realmente do ano do Fortaleza. O Fortaleza acaba sendo eliminado nas quartas da Sul-Americana, que ano passado ele chegou na final, né, perdeu para o Corinthians ali, no momento em que o Corinthians embalou na temporada, conseguiu eliminar o Fortaleza, e o Fortaleza estava envolvido em outras competições também, com foco na Série A, que o Fortaleza esse ano efetivamente disputou o título da Série A. Isso aí é uma coisa muito importante, conseguiu a classificação para a Libertadores, né, ano que vem a gente vai ter 2 times do Nordeste na Libertadores, o Bahia, que conseguiu a classificação, e o Fortaleza, além do Vitória, que vai jogar a Sul-Americana. Então o Nordeste está muito bem representado aí. O Fortaleza é o exemplo para todos os clubes do Nordeste. E não só do Nordeste. Tem muito clube no Sudeste também que deveria olhar para a gestão do Fortaleza e entender como é que se faz futebol. Então, para mim, a temporada do Fortaleza, ela é excelente, né? É uma das melhores temporadas. Acaba não batendo um título de expressão, podia ter sido campeão brasileiro, um título da Sul-Americana, uma Copa do Brasil. Mas o que muita gente não percebe é que, ano após ano, o Fortaleza está chegando. O Fortaleza está diminuindo essa distância. Então, a hora que o Fortaleza vai comemorar um título grande desses, está chegando. Hora menos hora, isso vai acontecer. Espero estar aqui cobrindo isso e mostrando para vocês aí, porque Fortaleza também é uma das equipes que todo mundo devia amar no Brasil. Então, essa foi a temporada desses 4 leões. Eu acho que todos os 4, né, ali dadas as devidas proporções, tiveram temporadas muito boas, exitosas.
Os torcedores dos 4 leões aí, eu garanto que estão muito felizes com o desempenho dos times e a gente espera que 2025 seja melhor ainda para os nossos queridos leões. Queria saber se faltou alguma coisa aqui, faltou um comentário, por favor, coloca aqui nos comentários. É muito importante a participação de vocês, é muito importante o like e a sua inscrição aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Pega, leão!